Meu Brasil, tá começando mais um programa aqui, podcast aqui do Fábio Produções. Hoje aqui eu vou ligar pro meu brother Eliano para conversar a respeito sobre algumas coisas. Eu espero que você curta esse vídeo, se inscreva, dê um likezinho, nos ajuda aí na divulgação, beleza? Vou aqui no meu computador aqui, ligar pro meu brother aqui agora. Deixa eu ver se vai atender. Tô ligando pro rapaz. Boa tarde, Eliano. Como é que você tá, meu querido? Boa tarde, Fábio. Tô bem, graças a Deus, meu querido. Como é que tá seu dia hoje aí? Sua tarde? Como é que foi? Fala pra nós aí. Meu amigo, a minha tarde, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Com Hoje, certeza. por estarmos vivos e estarmos aqui conversando um com o outro. É verdade. Ô, Eliano, que nem você é um rapaz conhecedor da palavra, muitas pessoas têm dúvida de algumas coisas sobre a respeito da Bíblia. Sobre o sábado. Uns trabalham sábado, outros não. O que você vai ter a me dizer sobre o sábado? Porque tem uns cristãos que trabalham sábado e os adventistas não trabalham sábado. Fala pra nós qual foi o motivo desse aí. Olha só, Fábio, a questão do sábado, ele é amplo, né? A gente precisa de algum tempo para poder explanar sobre o sábado, né? Mas de imediato o que eu posso dizer para você é que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 1 ao 3. A gente sabe que Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3 está falando sobre o segmento da criação, né? Então, quando Deus criou, viu todo o seu exército criado e acabado, ele deu dia. Porque ele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, assim, Fábio, Deus descansou. Uma pergunta que eu faço é: Deus se cansa? Isaías 40, o versículo 28, diz que Deus nem se cansa e nem se fadiga. Mas o texto diz que Deus descansou, não é isso? Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, o verso 3 diz que Deus descansou. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Mas por que essa linguagem ali? Bom, Deus, ele deixou como exemplo, né? Assim como o batismo é um exemplo, né? Cristo não tinha pecado. Qual o símbolo do batismo? É remissão dos pecados. Lavar o ser humano dos seus pecados. Purificar, né, o ser humano do pecado. Mas Cristo se batizou. Mas Cristo tinha pecado? A própria Bíblia diz que em Cristo não há pecado. Cristo nunca pecou. É verdade. Hebreus, o apóstolo Paulo fala em Hebreus que Cristo não pecou. Mas por que então Cristo se batizou? Sendo que o batismo tem um significado, que é remissão do pecado, foi justamente para deixar de exemplo. Então, a mesma coisa, Deus não se cansa. Deus deixou de exemplo para os seus filhos descansar em um dia, e esse dia é o sétimo. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 20, o livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 8 em diante, ali está escrito para o ser humano lembrar do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha, nesse versículo, Moisés descreve dizendo que deveríamos lembrar do dia, e é o dia de sábado. E esse dia é o sábado, ele é sábado de Deus, é o dia de Deus, e não é do ser humano. O ser humano não pode estar escolhendo um dia para poder adorar a Deus, para descansar, na verdade. Adorar é diferente dessa situação de descansar, né?
podemos adorar em todos os dias, mas a Bíblia diz que Deus escolheu um dia para descanso. E não foi o domingo, não foi a segunda, não foi a terça, não foi a quarta, não foi a quinta, não foi a sexta, mas foi o sétimo. Deus escolheu para o povo descansar. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que quando o povo descansa no sábado, eles também adoram, né? Eles louvam. Nós não podemos parar de adorar o nome do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que há um dia específico que Deus escolheu. E esse dia é o sábado. Mas o que aconteceu então? Por que muitas pessoas, muitos cristãos hoje, adoram a Deus em outros dias? É proibido adorar a Deus em outros dias? Como eu disse, não. Nós temos que adorar o nosso Deus em todos os dias da semana. Porém, por que a religião, as outras igrejas, não guardam sábado? Como os adventistas, como outras pessoas também, os batistas, os judeus guardam sábado. Ou seja, o que foi que aconteceu? No dia 7 de março do ano 321, foi feito um decreto. Isso é um documento, é existente até hoje. Um documento feito por um homem chamado Constantino. Ele era imperador de Roma na época. Era um dos governantes daquela época. E esse homem, ele era pagão, ele adorava o sol. Ele tinha um deus. Qual deus dele? Era o sol. Sim. E ele fez um decreto nessa data, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, onde as pessoas deveriam agora guardar o domingo. É um documento. Quando ele meio que se converteu à religião, ele levou esse decreto, essa lei para dentro da igreja. E assim a igreja adotou esse ensino. E qual é a igreja? A igreja católica. Ela adotou esse ensino e ela passou a ensinar. E qual o significado da guarda do domingo? Em inglês, Sunday significa dia do sol. Então, em outras línguas, a palavra domingo tem um significado. E qual é o significado mais explícito aí? É adoração ao sol. Quem foi que trouxe a guarda do domingo? Foi o imperador Constantino. Ele era adorador do sol e ele colocou esse dia em homenagem ao seu Deus. Muitos não têm conhecimento disso. Outros até têm, mas podem não acreditar. Mas se procurar na história, junto com a Bíblia, o que a Bíblia diz, vai encontrar esse documento feito. Então, o que acontece? A partir daí, as pessoas que guardavam o sábado deixaram de guardar. Por quê? Porque foi feito um decreto por homem e não por Deus, onde as pessoas deveriam agora guardar o domingo. Entendi. E me perdoe aqui os meus irmãos católicos em falar isso, mas um dos mandamentos que a Igreja Católica ensina, que é essencial lá para a Igreja Católica, é guardar domingos e festas. Da onde veio isso? Então, ou seja, as denominações, elas estão guardando esse dia que foi promulgado por um homem pagão, que foi levado à igreja, e a partir daí a igreja ensinou às nações. Então, muitos hoje não guardam o sábado porque foi mudado por um homem e não por Deus. Sim, Eliano. Tem mais uma pergunta também. Que muitas pessoas um fala de uma forma, outro fala de outra. Sobre o arrebatamento. Uns falam que o arrebatamento, que Deus vai poupar uns cristãos da tribulação e outros não. Então significa que vai ter dois arrebatamentos, porque na Bíblia fala que Jesus vai vir pelas nuvens, né? Que toda a tribo verá. Então vai ter duas vindas de Cristo.
da primeira, do primeiro que vai ser arrebatado, uns cristãos e outros ficará para a tribulação. Do seu conhecimento, o que você acha aí? Então, pelo que eu conheço, né, dando a minha humilde, meu humilde esclarecimento, o que eu conheço na palavra de Deus, inclusivemente eu quero abrir aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24, falando sobre isso mesmo. Mateus 24 vai falar sobre como que Jesus vai voltar. Primeiro a gente vai vamos entender aqui a questão da volta de Jesus e depois nós vamos entrar para a parte do arrebatamento. Aí nós vamos entender se realmente o que vai acontecer, se existe isso mesmo, essa questão aí do arrebatamento. Então vamos lá. Mateus 24, que o Senhor nos abençoe. O verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e as quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O texto está dizendo, o verso 30 principalmente, que o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí o versículo 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejamos o que Atos capítulo 1, versículo 8, fala sobre a vinda de Jesus. Atos 1, versículo 11, melhor. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste-o subir. Olha, como que Jesus foi visto subindo? Visível, como pessoa. Os homens que aqui se foram ao lado dos discípulos de Cristo foram anjos. Os anjos diz para eles: varões, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo ao céu? Olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele irá descer. Então, da mesma forma, visivelmente, humanamente, como Cristo subiu, ele irá descer. E lá em Mateus, como nós lemos, Jesus voltará sobre as nuvens do céu. Agora vejamos o que Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Todo o olho verá. Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, e eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha, o texto está dizendo que é todo o olho. Bom, agora vamos entrar na questão do arrebatamento secreto, onde muitos pregam por aí isso, né? Muitos entendem que haverá um arrebatamento secreto, onde Jesus vai voltar para algumas pessoas. Algumas pessoas verão Jesus voltar e outras não. Inclusivemente, já vi até vídeos, filmes no Facebook. Alguém já mandou para mim também um vídeo de pessoas que estão aqui conversando e de repente desaparece. A roupa dela ele desaparece e a roupa cai aí. Isso mesmo. Você já viu esse vídeo já, Fábio? Já vi, já. Assisti muito vídeo sobre isso aí. Pois é. Agora, Fábio, te faço uma pergunta. De acordo com o texto que a gente leu, isso está de acordo? Rapaz, principalmente o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Não fala sobre do arrebatamento secreto, não. Fala sobre ele vai vir, sobre as nuvens. Todo olho verão, que é a hora que Jesus vai levar seu povo, né?
Isso mesmo, Fábio. Agora, ô Fábio, se isso fosse verdade, né, através do que está circulando nesses vídeos, em filmes e até algumas denominações ensinam, né? Ou seja, por que que a Bíblia está dizendo que todo olho vai ver? Todo. Aqui a Bíblia não está dizendo que vai ser alguns olhos, poucas pessoas vão verem, mas todos os olhos e até aqueles que o transpassou Jesus. Quem foi que fez isso? Que transpassou Jesus? São aqueles que zombaram de Cristo quando Cristo estava onde? Na Até, cruz. na cruz. Até esses que transpassaram Jesus, eles vão ter que ver Jesus. Por quê? Vai Olha só. ressuscitar eles também, né? Isso mesmo. Olha, Rapaz. quando nós vamos para Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, o capítulo 4, a gente vai ter uma resposta sobre isso. O verso 16 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí o verso 17: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Senhor. O que esse texto está dizendo aqui? Está dizendo que quando na volta de Jesus, nós lemos lá em Mateus, no verso 31, capítulo 24, verso 31, que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos. E aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 16 e 17, fala que os mortos ressuscitam, olha, e Primeiro, né? os vivos, os mortos são ressuscitados, são transladados para o encontro com o Senhor nas nuvens, e os vivos, juntamente, as pessoas que vão estar vivas no momento da volta de Cristo, que nem todos vão morrer, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 em diante, que nem todos vão dormir. Então, nesse momento, vai haver um povo vivo. Já pensou? Eu e você? Ou seja, você que está me ouvindo, você que está nos vendo, nem todos vão dormir, nem todos vão passar pela morte. Então, vai Rapaz. haver um povo vivo na volta de Jesus, na volta do Senhor, do nosso Senhor. Sim. Então, esses vivos, nós, os que ficarmos, diz Paulo, seremos juntamente com os mortos que subiram, vamos encontrar com o Senhor e estaremos com ele para todo sempre. Mas também, aquele que fez Amém? da vontade do Pai, né? Não é qualquer um não, Isso, né? isso mesmo, os mortos em Cristo, né? Que vão Os ressuscitar, e os mortos em vivos Cristo. também. Isso mesmo, os vivos E aquele que que morreu sem estão em Cristo Cristo. vai sofrer, né? Condenação eterna. Aí é que entra a questão Julgamento. do, do julgamento, né? Que é uma outra coisa para a gente tratar em outra Depois, hora. né? Mas aqui a gente vemos que todos os olhos vão ver Jesus Cristo voltar. Se é todos, não são só alguns. Então essa questão de arrebatamento secreto é algo criado, é algo ensinado aí pelos homens e É porque não pela Bíblia. não, tipo assim, Leandro, porque a Bíblia, porque não é à toa que existe o testemunho de Jeová. Já pensa um pouquinho diferente. O pentecostal já é um pouquinho diferente. Moço, uma coisa que não dá para entender. A Bíblia é a mesma, mesmo texto. Muda só algumas tradições, mas se a gente for ler, entender, é a mesma palavra. Por que tem essa divisão, velho? Um pensa de um jeito, um pensa de outro. Os testemunhos de Jeová, você não pode doar o sangue para um irmão. Porque ele fala que na Bíblia lá, Jesus já deu o sangue dele por nós. Então não tem como nós fazer isso. Então ele pode ver um irmão morrendo, precisando de um sangue, e ele não pode doar. No pensamento deles. O pentecostal tem uma outra maneira diferente de pensar. O adventista também é outra maneira diferente de pensar. É uma coisa que não poderia ser assim, velho. Não é verdade? Não poderia ser assim. O cara não podia ter o mesmo pensamento. Apesar, cada um deles tem o mesmo pensamento e uma lógica diferente. Entendeu? Rapaz, não sei
dizer como é que é. Rapaz, é complicado. Complicado. Então, Fábio, o que acontece é que a gente não temos explicações para tudo, né, na É. vida. O ser humano, ele tenta explicar tudo, mas nós não temos explicações para todas as coisas. Mas Deus, ele deixou para a gente algumas coisas explicáveis. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que Deus deixou coisas reveladas. Deus nos revelou tais coisas para que seja para nós e para os nossos filhos. Mas tem coisas que Deus ocultou que isso só pertence a Ele. Então, tem algumas questões que a gente não vai conseguir resolver. Por quê? Porque Deus não nos permitiu que isso aconteça. Mas a Bíblia, Deus deixou a Bíblia, a palavra dele, e na palavra dele tem muitas coisas que ele nos revelou. A questão de religiões, de cada um seguir sua doutrina, de cada um ter um pensamento, isso aí, a Bíblia fala um pouco sobre isso. Aonde que a gente pode encontrar isso? A gente pode encontrar isso no livro de Gênesis, no capítulo 11. Quando o povo tinha só uma língua, tinha só um pensamento, uma forma de pensar. Porém, o que aconteceu? O ser humano, após a desobediência de Adão, o ser humano ficou corrupto. A Certeza. natureza é pecaminosa. Nós, irmãos, a natureza nossa, a minha natureza, a sua natureza, sem Cristo, ela é uma natureza depravada. É uma natureza Com certeza. corrupta. Ou seja, nós temos que buscar todo dia Jesus, todo dia, para termos a natureza transformada por Ele. Então, o ser humano, naquela época, não era diferente. A natureza deles era corrupta também. E o que aconteceu ali no capítulo 11? Eles tiveram um intuito de como nação, de como povo que falava só uma língua, fazer uma torre chamada essa Torre de Babel. E qual era o princípio deles? Era chegar ao céu. Era alcançar salvação pelas obras humanas. Então, Deus fez o quê? Deus viu que isso era maldade e confundiu. Deus fez com que as línguas deles se tornassem agora diferentes um do outro, que não sejasse, que não pudesse ser um povo que falasse somente uma língua só, porque o povo estava já com mau intuito, maus intentos, né? Querendo agora ser salvo pelas suas próprias obras, querendo ser maior do que Deus, e começou ali. E aí as línguas foram separadas. Eles tiveram muitas línguas. E o que aconteceu? O povo já não era mais o mesmo. Um pedia lajota e vinha massa, né? É verdade. E isso, a língua foi confundida ali para que eles não tivessem esse intuito e para que eles não quisessem, para que eles na verdade se aprendessem, né? Que eles não poderiam ser mais do que Deus. E aí, com isso, as nações foram separadas, cada um foi para um Separado. canto. E aí o que acontece? Assim começou a nascer a forma diferente de pensamentos, a forma diferente de tradução de línguas, da palavra de Deus. E aí, por isso, hoje nós temos várias religiões, muitas religiões. Mas, dentre as religiões que acreditam em um Salvador, que acreditam em Deus, dentre essas religiões, todos eles estão buscando um Deus. O Deus é o mesmo. Porém, a forma de entender esse Deus é diferente. Por exemplo, como você citou aí, eu não gosto muito de entrar nessa demanda de religião, de placas, né? De forma doutrinária de igreja, mas como você citou, é uma religião que prega que nós não devemos doar sangue, porque senão a gente é condenado pela Bíblia, não pode beber sangue, né? Então eles entendem que ao doar está fazendo a mesma coisa, estão bebendo. Então o que acontece? Ela proíbe isso. Aí outra religião já diz que Jesus não vai voltar numa forma visível sobre as nuvens do céu, mas ele já voltou para as pessoas e estão levando já as pessoas para morar com ele. Outra religião já acredita que a vida após a morte sem a ressurreição de Jesus Cristo. Outra religião já acredita e já ensina nas suas doutrinas
que a pessoa já morre, já vai direto para o céu, já está lá no céu. Ou seja, então o que acontece? Tem uma forma correta de estudar a Bíblia, de se entendê-la, né? De entender o que a Bíblia está dizendo sobre cada aspecto desse que nós acabamos de citar, sobre cada doutrina dessa que acabamos de citar, ou ensino desse. E então, qual é a forma correta? Aí quando nós vamos aqui para Lucas, nós temos aqui, eu vou começar aqui tem um texto de Lucas. Deixa eu só achar o texto aqui. Deixa eu ver. Aqui diz assim que Jesus, olha, então ele começou a percorrer por todos os profetas o que tinha escrito ao seu respeito. Entendi. Ou seja, o que acontece? O leitor, ele precisa seguir o que Jesus seguiu aqui. E diz assim, e começando, olha, o texto aqui mais claro diz assim, começando por Moisés, ó. Começando por Moisés. Isso está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27. Diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Então, Jesus está dizendo que há uma forma correta de estudar a Bíblia. É o quê? É percorrer pelas escrituras, começando lá onde? Por Moisés. Jesus começou por Moisés para mostrar para os discípulos o que estava escrito ao seu respeito. Ao respeito de quem? Ao respeito do próprio Jesus. Então, é uma forma correta de eu entender como. Se eu quero falar de dízimo, eu tenho que procurar textos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falem do dízimo, e para que assim eu possa compreender melhor a respeito desse tema. Também, Isaías no capítulo 28, Isaías 28, no versículo 10, diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, como eu disse nesse instante, o que Jesus falou lá em Lucas 24, 27, o profeta Isaías também está dizendo aqui. Jesus falou que ele recorreu por toda a Escritura para falar aquilo que estava escrito a respeito dele próprio. Beleza, Isaías está dizendo que é regra. Isaías está dizendo aqui que é regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não podemos pegar textos isolados e colocar como uma regra para a nossa vida. Pelo contrário, precisamos pegar texto no seu contexto, ou seja, na sua história, na sua ênfase, e aí sim colocar como regra para a nossa vida. Eliano, oi. Foi um prazer imenso ter conversado com você, entendeu? Então, você que está olhando esse vídeo aí, se você gostar, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal. E muito obrigado, Eliano, por você nos ensinar um pouco da palavra. E tem muita gente que tem dúvidas sobre algum texto da Bíblia, entendeu? E eu creio que essa irmã que está vendo esse vídeo, eu creio que ele entendeu, né? O que está escrito nas Santas Escrituras. Então é um prazer imenso, mais uma vez, estar fazendo essa entrevista com você, falando sobre a palavra de Deus, e que Deus te abençoe. Então, vamos para a próxima de novo. Vamos gravar de novo, beleza? Meu amigo Fábio, o prazer é meu. Eu é que tenho que te agradecer. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, né? Pela a oportunidade de aprender com a palavra dele. Na verdade, a gente não ensina nada, a gente aprende com Deus, né? E aí a gente acaba passando esse aprendizado que a gente aprendeu com ele
a gente passa para as pessoas. Então, quem ensina a gente mesmo é Deus. Com certeza. É Deus, irmão. Deus, se você abrir a palavra de Deus, se você estudar, você vai aprender com Ele. Nesse momento, você que está me assistindo, que está nos assistindo esse programa, você pode se chegar a Deus, você no seu íntimo, no seu quarto, na sua casa, aonde você estiver, no trabalho, você pode se chegar e falar com Deus, abrir a Bíblia e Ele vai falar com você. Obrigado. Tô falando. Porque é Ele que te ensina. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade e tamo junto para uma próxima. Beleza. Tchau. Você tá assistindo esse vídeo, Tchau. dá um like, se Tchau, meu inscreve querido. no canal e Deus nos abençoe. Tchau. Amém. Falou, Um Eliane. abraço. Valeu, meu querido. Falou, meu querido.